Glórias a Deus. Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aquele que reina, aquele que é o majestoso, o glorioso, aquele que é o santo, aquele que é o poderoso Deus, aquele que é o incomparável. Não há outro como o Senhor, não há alguém que seja digno de adoração como o nosso Deus, como o nosso Rei. Nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele é o Criador de todas as coisas. Não há nada que escape do seu comando, nada que fuja das suas determinações. Mesmo que nós, com a nossa mente pequena, os nossos pensamentos curtos, nós não consigamos entender, o Senhor, Ele age dentro de uma sabedoria total e completa. E as nossas vidas, o curso das nossas vidas, ele é regido por este Deus. Quer você queira, quer você não queira, Ele controla todas as coisas. O mundo não está abandonado à mercê de políticos, não está abandonado à mercê de culturas políticas, ou pessoas, ou seres, ou coisas, ou qualquer outra coisa. O Senhor, Ele controla, Ele sempre esteve conosco. Para aqueles que são filhos, Jesus promete que estará conosco todos os dias. E nós nos apoiamos nisso. Nós nos apoiamos no mês de outubro que foi embora. Com certeza muitas lutas, dificuldades, muitas incertezas, muitos pensamentos, mas o Senhor, Ele nos fortalece. Ele é aquela pedra que não se abala. Ele é aquele monte que você pode sempre olhar e procurar nele o socorro. Amém. Ele não muda. Ele continua o mesmo. Os seres humanos, eles mudam. Pessoas deixam de amar, pessoas deixam de se importar, pessoas se esquecem de nós, mas Deus não esquece. Mesmo que a nossa mãe, mesmo que o nosso pai nos esqueça, Ele não nos esquece. Amém. Ele, numa atitude maravilhosa e tremenda de amor, Ele se entregou, porque Ele sabia que o preço a ser pago era um preço demasiadamente grande para que eu pudesse pagar ou você pudesse pagar. Não há nenhum ato de bondade que você venha cometer nesta terra que vá te honrar e te dar o direito da salvação. Por isso era necessário que o próprio Deus, Ele morresse na cruz. E nós estamos aqui para louvar. O objetivo do culto não é te entreter, o objetivo do culto não é fazer você ficar felizinho nem contente, mas o objetivo do culto é adorar a Deus. Todos os cultos que são verdadeiramente cultos têm essa premissa: adorar aquele que é digno. E nós vamos fazer isso mais uma vez nesta noite. Já o fizemos na abertura, já o fizemos nas leituras, já fizemos nos louvores, e agora o Senhor, Ele tem um recado ao nosso coração. Não é um recado que procede de mim. Se fosse de mim, seria um recado talvez doce, talvez fosse algo que quisesse acomodar ou alegrar o seu coração, mas o Senhor, Ele tem o remédio correto, a medida correta para passar para mim e passar para você um recado santo. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema, o tamanho do seu amor. O amor de Deus é tremendo. Como medir algo que não é medido? Não pode ser medido. Como medir algo que é imensurável? Que fita métrica nós podemos usar? Que balança nós podemos utilizar? Que instrumento poderia ser usado para medir o amor de Deus? A resposta é nada. E ninguém pode ao menos imaginar a grandeza e a profundidade desse amor. É algo acima da nossa compreensão. Um amor de entrega, um amor de doação, que não busca absolutamente nada em troca. Para você servir a Deus, você não precisa entregar nada a não ser o seu próprio coração. As pessoas falam que para você ser aceito por Deus, você precisa entregar grandes ofertas, você precisa entregar um carro, você precisa entregar a casa, você tem que estar fiel na igreja de manhã, de tarde, de noite, segunda, tarde. Nada disso é escrito na palavra. Simplesmente você tem que acreditar nele como Senhor e Salvador. O verso que ficou da semana passada na nossa meditação, nós estamos meditando em João capítulo 13. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e os enxugar com a toalha com que se havia cingido. E nós meditamos na semana passada que ele não colocou Judas de lado. Até Judas, o traidor, como que isso é possível?
Jesus, sendo Deus, sabendo tudo que aquele homem iria fazer, se humilha perante aquele homem para demonstrar a ele amor, morte, sofrimento, dor. Talvez seria a minha sentença sobre Judas naquele momento, ou a sua sentença. Imagina você naquela cena do lava-pés, você sabendo o que ia acontecer. Será que você ia compartilhar da mesma mesa, da mesma alimento com Judas, que iria fazer tudo aquilo com o Senhor? Provavelmente não. Mas esse não é o procedimento de Deus. Quantos Judas passam por nossos caminhos? Quantas oportunidades nos são dadas para que nós possamos manifestar esse amor? Dia após dia. Não estou falando aqui na igreja. Aqui na igreja é fácil. Quantas vezes no dia a dia pessoas, elas te encontram? Quando algumas pessoas viram, quando eu estava abrindo a igreja, era 7h30, 7h40, um homem encostou a sua carrocinha lá do outro lado. São coisas que você só vê se chega antes, tá? Recado para você. Se o cara deixou a carrocinha dele lá, ele atravessou a rua, um homem tipicamente mendigo, negro, e ele começou a conversar comigo e eu estava incomodado. O meu homem, o meu ser humano estava incomodado. E aquele homem começou a falar, e ele falou para mim assim: eu fui na casa aqui atrás e eu pedi alguma coisa para comer, e assim que eu virei as costas, as pessoas fecharam as portas. E ele falava para mim: eu estou cansado. Eu estou cansado de ser humilhado. Eu estou cansado de ser humilhado. Eu estou cansado de morar na rua. Estou cansado de sofrer ao relento. E eu queria pedir uma coisa para o Senhor. O Senhor tem um Novo Testamento para mim? Ele não pediu dinheiro, ele não pediu alimento, mas ele pediu um Novo Testamento. Eu peguei uma das nossas Bíblias, entreguei na mão dele, ele ficou muito contente. E aí ele começou a contar um pouco da história dele. E aí eu realmente esqueci, deixei a igreja de lado e realmente me ative àquela pessoa, que poderia ser um Judas ou poderia ser uma pessoa qualquer. E aquele homem começou a falar das suas dores, das suas dificuldades, cheiro de pinga, e ele me abraçou, e eu conversei um pouco com ele. E ele falou: eu vou ali vender umas latinhas, se der eu volto. Quantas pessoas como essa passam no nosso caminho e simplesmente nós respondemos: nós não temos tempo, eu não tenho amor para te dar, eu estou muito ocupado. Quantos Judas passam por nossos caminhos e quantas oportunidades nos são dadas para manifestarmos um amor semelhante ao de Jesus, o lava-pés. Quão triste será no dia do juízo, quando nós nos depararmos com o Senhor e Ele apresentar para a gente todas essas oportunidades que foram desperdiçadas. Naquele dia vai ser um dia de muita alegria, mas também vai ser um dia de muita tristeza, em que nós vamos ver a quantidade de pessoas que foram direcionadas para o inferno, simplesmente porque eu ou você não tivemos tempo. Deus nos revela uma pequena parcela do seu amor ao morrer na cruz por nós. Ele, que é o nosso exemplo, nos convida a morrer também. Você está disposto a morrer por Cristo? É muito legal você cantar aquela música da batalha, mas você está disposto a morrer para a sua vontade? A investir tempo de oração? A despender dos seus bens para que pessoas comam e tenham acesso à palavra de Deus? Morrer não é fisicamente. Morrer é morrer para os seus desejos. Você coloca a necessidade do outro em primeiro lugar. Isso chama-se demonstrar o cristianismo que há em nós. A palavra de hoje tem como título: purificados, mas não puros. Entenda que o que eu quis dizer com esse texto, com esse título, é que nós recebemos essa pureza de Deus, mas nós não somos inerentemente puros por nós mesmos. Nós recebemos essa pureza de Deus. Como tudo que vem de bom, vem de Deus. Quero convidar você
Abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13. Nós estamos meditando em João, nós já estamos no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, do verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés assim a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, nós lemos a Tua palavra. Mais uma vez, Pai, temos a oportunidade de ouvirmos a Tua santa e doce voz. Pedimos que o Senhor possa, Pai querido, falar aos nossos corações. Que o Senhor possa, Pai querido, quebrar toda dureza, todo preconceito, e toda palavra que proceder do Senhor possa adentrar do nosso ser, Pai, e gerar mudança e transformação. Me apresento a Ti, Pai querido, mais uma vez, humildemente, pedindo a Ti que o Senhor me capacite. Não há em mim nenhuma capacidade, não há em mim nenhuma dignidade para proclamar a Tua palavra, mas peço, Pai, que o Senhor me utilize como instrumento da Tua vontade, e que eu possa, segundo o Teu querer, Pai, trazer uma mensagem aos nossos corações, que provém do Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Purificados, mas não puros. O primeiro versículo que nós vamos meditar é o versículo 7. Eu tomei a liberdade de pegar o último versículo da semana passada para nos facilitar mais o entendimento. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, tu não és capaz de compreender agora, mas o entenderás mais tarde. Quantas coisas acontecem na nossa vida e nós não entendemos. Às vezes eu dou comandos para minha filha que ela não entende. Por que o meu pai ele é tão incisivo em tais coisas? Deve passar na cabeça dela como passava na minha cabeça, quando o meu pai ou minha mãe falava: faça isso ou faça aquilo outro. Por quê? Por que essa urgência? Por que tem que ser agora? Jesus responde: o que eu faço, tu não é capaz de compreender agora, mas o entenderás mais tarde. Da mesma forma que os discípulos não conseguem entender como o Messias que eles tanto me veneram deve ir para a cruz, eles também não conseguem entender os atos de simbolismo que Jesus está apresentando através do lava-pés, através de ele como mestre se ajoelhar e lavar e secar os pés dos discípulos.
Jesus, como Deus, ele não estranha a incompreensão de Pedro. Jesus, como Deus, ele não estranha a sua incompreensão, o seu questionamento. Nós estamos estudando na manhã pela Escola Bíblica Dominical sobre Abacuque. E Abacuque ele está questionando a Deus sobre uma série de coisas. E Deus ele não acha estranho, porque ele sabe que nós somos seres limitados. E Jesus ele não responde agressivamente, porque ele conhece quem ele escolheu. Quem escolheu os discípulos foi Jesus. Quem escolheu Pedro foi Jesus. Ele sabia quem ele estava escolhendo. João 13,18. Não falo a respeito de vós, porque eu vos conheço. Aqueles que eu escolhi, é antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Em especial, Deus falando através de Jesus, eu conheço aqueles que eu escolhi. Nós não entendemos. Nós olhamos para os erros e as falhas dos outros e nós levantamos julgamentos. Nós não temos paciência. Mas Deus não é assim. Ele sabe, Ele entende. E Ele responde com muita tranquilidade para Pedro: você ainda vai entender, apenas aceite. Com essas palavras somos instruídos que devemos simplesmente obedecer a Cristo. Mesmo quando não percebemos a razão porque Ele quer que nós façamos isso ou aquilo. E Deus ele fala claramente aos nossos corações como nós temos que agir e proceder. E nós lutamos contra isso. A teologia do mundo é: eu tenho que ser independente. Cada vez mais a bandeira feminista é: eu não posso depender de ninguém. Eu tenho que me virar. Homens e mulheres acham que são totalmente independentes e que não precisam de Deus de forma nenhuma. Talvez como uma atitude religiosa em alguma cerimônia, mas é só isso. Ele quer que nós o obedeçamos. Numa casa bem estabelecida, uma casa terrena, há um cabeça. Um cabeça que é determinado pelo Senhor. Quem define é Deus. Não é porque Deus é machista, nem porque Deus quer que o homem oprima a mulher. E nós já trabalhamos bastante o conceito do sacerdote. O homem que Deus idealiza como sacerdote não é esse homem que xinga, que briga, que sai para a noite para beber, que fica com a mulherada na rua e chega e oprime a esposa. Não é essa figura de homem que é o padrão. A figura de homem padrão é Cristo. Amém. Ele é o padrão. E essa figura da casa é uma figura em que o cabeça recebe instruções de Deus e comanda a sua casa. Essa é a estrutura. E embaixo da figura do homem, há a figura da esposa, não como submissa, que ela tem que ser massacrada, mas alguém que está sendo cuidada e está sendo pastoreada por um homem que recebe as instruções de Deus. E os filhos estão abaixo de toda essa estrutura e eles apenas obedecem. Essa é a estrutura familiar que Deus programou. Essa não é a estrutura familiar que a sociedade vive hoje, em que crianças, jovens e adolescentes, foi algo que eu falei hoje na igreja de manhã, o termo jovens não existe na Bíblia, o termo adolescentes não existe na Bíblia. Ou você é criança, ou você é adulto. Se você é criança, você se ocupa com coisas de criança. Se você é adulto, você ocupa coisas de adulto. E cada vez mais os nossos adolescentes, eles têm regalias de homens adultos e têm direito a sair com a sua namorada e ter relações sexuais e fazer o que quiser, porque é o que o mundo manda, e nós vemos a situação que está tudo aí. A estrutura familiar não é essa. O homem que se recusa a obedecer à ordem divina, só porque não sabe a razão para a mesma, é no mínimo arrogante. O conceito de arrogância é: eu não sei do que se trata, mas mesmo assim eu quero me impor. Quando você recebe um mandamento de Deus, não uma palavra de homem, filtre dentro do que eu falo o que procede de Deus e o que procede do homem. O que procede do homem você joga fora, mas o que procede de Deus receba como uma direção para você, para a mudança da sua vida, da sua casa. Porque se você não fizer isso, o mínimo que você é arrogante. E eu troquei, porque a palavra certa era ignorante. Porque ignorante é aquele que lida com uma verdade e fala: eu não quero essa verdade. Essa exortação de Cristo tem um significado mais extenso que nós devemos entender.
que em muitos assuntos nós somos realmente ignorantes em relação às coisas que Deus determina que estejam ocultas por algum tempo, como é o caso de Pedro. Há situações em que nós somos ignorantes, não no mau sentido, mas há um bom sentido nessa ignorância, em que você ouve o comando de Deus, você sabe que é de Deus, você age pela fé, para que depois Deus traga para você a instrução, Ele possa trazer para você a elucidação do porquê Ele fez isso. Nem todas as respostas você vai ter nessa terra, mas na glória você vai ter. E aí você vai olhar e falar assim, é por isso. Falava também pela manhã situações como Abraão, que espera 10, 20, 30 anos do seu filho, e Deus fala, mata. Abraão podia ter questionado, mas ele não questiona nada, pelo menos o texto bíblico não nos expõe. Qualquer coisa que eu venha falar vem na minha cabeça. O texto bíblico fala, filho, vamos lá no Monte Moriá que nós temos que oferecer um sacrifício para Deus. Chamou 2 ajudantes para carregar as coisas, chegou no pé do monte, vamos lá filho, vocês esperam aí, a coisa é entre eu e meu filho. Chega lá, altar de sacrifício, ele pega o filho dele, amado, querido, amarra lá, pega o cutelo e vai matar. E a mão de Deus segura. Fé. Aleluia. Fé. Algo longe do que nós podemos pensar ou imaginar. Abraão não questionou. Nós vemos Jó questionando. Nós vemos Jonas questionando. Nós vemos o pastor Paulo questionando. Vemos você questionando. E Deus, Ele não tem uma palavra de juízo sobre a sua vida. Simplesmente Ele fala, você não entende agora. Apenas continua caminhando. Você ser ignorante no sentido de confiar em Deus é uma bênção. Porque você sabe que Ele está no controle de todas as coisas. E tudo que Ele faz é bom. Nada do que Ele faz é algo ruim. E quando você se entrega às mãos do Senhor, você descansa. É a figura do Salmo 23, que eu estou meditando com a nossa irmã Edilene. Você entende que o Senhor, Ele é o bom pastor. Um bom pastor que Ele entrega a vida pelas suas ovelhas. E que há momentos em que Ele te leva para campos difíceis, para você aprender, mas também Ele te leva para campos verdejantes, para que você tenha o descanso. Jó capítulo 38, versos 3, 4 e 5. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, tu me farás saber, onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Essa parte de Jó 38 é extremamente interessante, porque Deus, Ele responde a Jó. E Ele começa a perguntar para Jó, você está me questionando sobre o que eu faço com a sua vida? Eu questiono, você questiona. E talvez Deus em algum momento possa chegar para você, como chegou para Jó, e pergunta, onde você estava quando eu criei tudo? Quando eu pintei a zebrinha? Ou eu coloquei o frufru no rabinho do poodle? Ou quando eu coloquei aquela cor maravilhosa de um lírio do campo? Será que você sabe? E a resposta que nós temos para dar para Deus é, não, eu não sei de absolutamente nada. Naquele texto que nós estamos lendo, Pedro e os outros entenderão mais tarde. Isso se refere ao episódio, não ao episódio do lava-pés, mas sim ao ato da paixão de Cristo. Quando Cristo morrer e ressuscitar, aí então aqueles homens eles vão entender e falar assim, o que Cristo quis fazer foi aquilo. O fracasso de Pedro em compreender está de acordo com muitos outros fracassos, tanto da parte dos inimigos, tanto da parte dos discípulos, tanto da minha parte e da sua parte. Após a morte e a ressurreição de Cristo e a descida do Espírito Santo, que vem em consequência desse trágico, mas glorioso evento, eles vão entender, em algum dia, o Senhor Ele vai te revelar o porquê de que você passa, a tua dor, a tua dificuldade, ou talvez não. Talvez você passe a vida inteira tendo apenas que confiar e continuar caminhando. A regra do cristão é continuar caminhando.
Parar nunca. Continuar caminhando. Se você parar, você não levanta mais. As coisas, elas te envolvem de tal maneira que você não consegue mais caminhar. João capítulo 13, verso 8. Disse-lhe Pedro, e aí vem uma resposta ignorante no sentido do mau sentido. Ele questiona Jesus, o Deus vivo. Jesus responde a ele mansamente, e a resposta de Pedro é: lavar os pés a mim? Jamais. Cristo, você não sabe o que você está fazendo. Quantas vezes eu e você fazemos isso? Quantas vezes eu e você fazemos isso? Lavar os pés a mim? Jamais. Jesus Cristo, Ele sempre dá a última palavra. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o princípio e o fim. Não adianta nós queremos entrar numa discussão com Cristo, porque Ele dá a última palavra. E Ele responde para Pedro. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Eu não te conheço. Ou você deixa que eu te lave, ou então eu não te conheço. Até aqui a modéstia de Pedro era justificável. Ainda que não tivesse isenta de culpa, porque nós somos pecadores, mas agora ele erra mais gravemente, porque ele foi corrigido e ele não cede. Continua com o coração duro. Ele quer defender uma hierarquia, ele quer defender que Jesus é o Messias, mas na verdade ele está preocupado com ele. Se ele que é mestre tem que fazer isso, será que eu também vou ter que fazer isso? E ele sabe disso. O coração de Pedro é exposto e é mostrado o que ele está almejando. Na verdade, ele não está preocupado com um pouquinho, nem um pouquinho com o Messias, mas na verdade ele está preocupado que ele, como discípulo, ele vai ter que fazer o mesmo. Discípulos de Cristo fazem o que Cristo fez. Está disposto a morrer? Não aceitar o gesto de Jesus significa não estar disposto a fazer como Ele. É um erro comum que a ignorância seja seguida pela obstinação. Quando você se coloca como ignorante, você fica que nem uma mula. Coloca um pé atrás, um pé na frente e fala: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. A verdadeira sabedoria consiste em aceitar com reverência tudo quanto procede de Deus e não do homem. E você precisa aprender isso. Porque o homem adora manipular. O homem, para conseguir algo de você, ele chega às últimas medidas. Apresenta-se a um homem mau com uma enfermidade, com uma dificuldade. A pessoa, ela pode te induzir e tirar tudo de você. Sua dignidade, suas finanças, seus bens, simplesmente porque ele te induz. Cuidado. Cuidado e ouça o que Deus fala. Não há nenhuma outra forma na qual o seu nome possa ser santificado por nós, a não ser dizer sim ao seu ensinamento. Ele nos ensina e Ele quer que nós obedeçamos. Não há outra forma de você demonstrar o seu amor a Deus, a não ser através da obediência. Mesmo você alimentar um pobre, é obediência. Você doar alguma coisa, é obediência. A motivação tem que ser a obediência. Essa é a forma de você agradar a Deus. Não há outra forma. Ele o faz por uma boa razão. Se não fizer, nossa carne continuará murmurando continuamente e não tributará a Deus a honra que lhe é devida. Em resumo, enquanto o homem não renunciar à sua liberdade de julgar as obras de Deus, todos os esforços que porventura faça para honrar a Deus serão em vão. Enquanto você não matar a sua carne, você está fazendo tudo em vão. Se não houvesse mais nada em jogo, além do simples ato do lava-pés, o que Jesus estava fazendo era algo simplesmente banal do tipo: ou você permite, ou eu te mando embora. Mas aquele ato de Jesus
era muito mais do que algo religioso. Era algo muito mais profundo, que fazia uma ligação dele com Jesus, e a ligação dele com Jesus com o próprio Deus. Nós vamos ministrar, logo após a palavra, a Santa Ceia do Senhor, e a Santa Ceia quer dizer obediência. Não é algo mágico, não é algo que vai mudar a sua vida, mas é uma obediência. Mês após mês nós obedecemos a ordem do Senhor, e para Deus isso é agradável. Amém. Há porém, um outro ensinamento dentro desta afirmação. Todos nós somos imundos, todos nós somos abomináveis aos olhos de Deus. Não ache que você é a melhor pessoa do mundo. Quando nós nos comparamos com outros homens, fica fácil. É fácil eu, por exemplo, me comparar com aquele mendigo que estava aqui na rua. Olha, ele está bêbado, ele está fedendo, ele é isso, ele é aquilo. É muito fácil eu me comparar com ele. Que a gente possa se comparar com Jesus. Quando nós nos comparamos com Jesus, nós realmente percebemos a imundície que é o nosso ser. Por isso que nós precisamos que Ele nos lave. Ele nos tira as manchas. Uma pessoa não pode ter parte com Deus, a menos que o próprio Cordeiro de Deus tenha tirado o pecado dele, ou seja, lavado essa pessoa. Nós precisamos ser lavados pela água do Senhor. João 3,5. Em verdade te digo, quem não nascer da água, do arrependimento e do Espírito, do sangue do Cordeiro, não pode entrar no reino de Deus. Que cada um de nós possa se apresentar para ser purificado de nossa contaminação, para que possamos obter um lugar no reino de Deus. Não há outra saída. Se nós não nos aliançarmos com Cristo, nós estaremos perdidos. Aleluia. João 13,9. Então Pedro lhe disse, Pedro é uma figura, Senhor, não apenas meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Mais uma vez Pedro erra. Ao ouvir Pedro que estaria arruinado se não aceitasse a purificação que lhe era oferecida por Cristo, essa necessidade provou o suficiente e ele se submete. Mas ele se submete não porque ele entendeu ou porque ele quer fazer a vontade de Deus, porque ele olha aquilo como se fosse uma penalidade. É que nem você dirigindo, tira os radar da rua. Se tirar o radar da rua, você não deve respeitar a velocidade. Você vai fazer a sua velocidade. O radar está aí para mostrar que se você passar numa velocidade maior, você vai receber uma punição. E esse ato é errado. Nós, como cidadãos, não podemos pensar dessa maneira. Eu não vou transgredir para não receber uma punição. Isso é claro. Mas o nosso coração tem que ir além. Mas Pedro não. Pedro está falando, lava tudo, lava a cabeça, lava o pé. Eu não quero sair desse... Não é esse o objetivo. Pedro não compreende a atitude vital que inspira a ação de Jesus. Por isso ele não pode fazer algo por vontade própria. É por isso que você precisa entender a palavra. Você não tem que simplesmente obedecer. Você não precisa de alguém que te coloque um cabresto. Mas você precisa começar a entender a palavra. Para que a palavra comece a direcionar a sua vida. E você possa ser servo, você possa ser serva. Ele mostra-se disposto a obedecer, mas não a imitar. Jesus depois não vem falar para mim lavar o pé de ninguém não, hein? Diante disso, ele descarta a oposição e se rende. Porém, deseja ser inteiramente lavado. Mas aqui ele também erra. Porque ele acha que ele precisa ser lavado mais do que o que Jesus falou. Jesus fala, eu vou lavar os seus pés. E aí entra uma coisa que chama-se justiça própria. Deus, ele impõe sobre a minha vida e sobre a sua vida alguns pesos e alguns fardos. E ele te perdoa de erros e falhas. Mas muitas vezes você acha que você merece mais punição. Eu não mereço esse amor. Não merece mesmo. Quem disse que nós merecemos? A justiça própria, ela vem acrescentando algo sobre o que Deus falou que é suficiente. Deus fala assim, lava os pés. E ele fala, lava a cabeça, lava o corpo, lava tudo, lava as mãos. Ele não entendeu absolutamente nada. Por isso Cristo o reprova novamente, chamando a atenção que ele já tinha recebido a lavagem do corpo inteiro. Ele já era filho. Ele já havia sido escolhido pelo próprio Deus.
Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você já é abençoado, você já é filho de Deus. Haja como um. Você tem que agir como um, porque você já é. Você não tem que conquistar algo, porque o que já foi conquistado, o preço já foi pago na cruz. Não há preço a você pagar. Você não tem que ir de joelho para lugar nenhum. Você não tem que carregar cruz. Você não tem que carregar fardo nenhum. Porque Ele fez isso por mim e fez isso por você. Pedro não entende isso. E ele fala, lava tudo. E Jesus fala, não precisa lavar tudo. Jesus recorda a todos os seus discípulos, através de Pedro, que ele já recebeu os benefícios. João 13:10. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois o resto está limpo, todo limpo. Quanto a vós, estáis puros, mas não todos. Jesus corrige a segunda interpretação de Pedro, pois não se trata de mais um rito judeu, não é mais uma campanha, mas é algo que é importante de acontecer, para que haja ligação entre aquele homem e a própria figura de Cristo. O gesto demonstra a atitude interior de quem o executa, ou seja, ensina que Jesus ele não é melhor que seus discípulos. Chocante. Chocante. Jesus fala, eu não sou melhor do que vocês. Ele se apresentando como homem. Nenhum pastor é melhor do que as suas ovelhas. Nenhum pastor ele é superior, ele é mais sábio, é mais ungido, recebe mais revelação. Não. O pastor ele é igual a você, ele tem uma função diferente, mas ele não é melhor do que você. Jesus Cristo mostra isso. Pouco depois, em João 15:14, ele chama eles de amigos. Nós vamos ver mais para frente. E mais para frente ainda, em João 20:17, ele fala, vocês não são meus amigos, são meus irmãos. Olha que privilégio. Em primeiro lugar, ele diz que os crentes estão limpos. Não que sejam puros em todos os aspectos, ao ponto de não restar mais mancha nenhuma. Quando eu falo que você é purificado, não quer dizer que você não tem mais nenhuma mácula, você continua mentindo, você continua roubando o tempo do Senhor, as coisas do Senhor, continua defraudando o próximo, continua olhando para coisas com desejo que você não deveria olhar. Nós somos seres humanos e nós somos assim. Pedro era assim. Mas nós temos a essência de Cristo dentro do nosso coração. Amém. E isso é suficiente para começar um processo de mudança e transformação, para que cada vez mais nós sejamos iguais a Ele. Esse é o cerne de tudo. Nós não somos cristãos por termos um título. Nós não somos cristãos por frequentarmos uma igreja, nem por sermos batizados, mas porque Deus habita nos nossos corações. Só por isso. E não há mais nada a ser feito. 1 Coríntios 15:55, apóstolo Paulo, ele olha para a morte e fala, onde está a sua vitória, morte? A maior preocupação do ser humano pode ser a morte. O apóstolo Paulo fala, onde está a sua vitória, morte? Onde está o teu ferrão, o seu aguilhão? O apóstolo Paulo olha para a morte e dá risada. A morte não tem poder sobre as nossas vidas. Nós não temos que nos entristecer por estar chegando a época da morte, a hora da morte. Nós temos que entender que é todo um processo. Você nasce, vive e morre. E com Cristo, você vai passar toda a eternidade com Ele. Antes do culto, estava lá com a Manu, aproveitando que a Helena, a outra pequenininha, não está aqui. Depois vai gerar problema, eu sei disso. Tá? Mas, entendeu? Mais novinha, alguns mais idosos, e tudo é um ciclo em que nós temos que viver o melhor possível nessa vida, perante Deus, para que possamos viver no pós-vida, também da melhor maneira, com Cristo. Pela novidade de vida, podemos dizer que somos discípulos de Cristo, pois Ele é o autor da pureza em todos os seus seguidores. Os filhos de Deus não são totalmente regenerados aqui na terra, mas nós o seremos nos céus. Quando tocar a trombeta, e vai tocar, a palavra de Deus diz, vai tocar uma trombeta.
Quando tocar essa trombeta, que vai ser uma trombeta não tão desafinada como eu fiz, uma trombeta perfeita, aqueles que estão mortos vão ressuscitar primeiro, depois aqueles que estão vivos vão subir aos céus, vão ter os seus corpos transformados, e nós vamos passar a eternidade ao lado do nosso Senhor. Quando ele fala sobre lavar os pés, ele está aplicando um conceito de que nós temos que tomar cuidado onde nossos pés pisam, em que situações nós entramos, quais as decisões que nós tomamos. O conceito de pé é o conceito de onde você pisa e suja. Se você não tivesse sapato e você andasse todo dia e você chegasse em casa, você pode ter certeza que o que estaria mais sujo seriam os pés e não as mãos, e não a sua cabeça. Claro que a gente não vai entrar e tomar um banho e só lavar os pés. Você lava o corpo inteiro. Mas dentro do sentido espiritual, quando ele fala que eu quero lavar os pés, é o quê? Purificar os seus caminhos. É um sentido simbólico que Jesus Cristo está falando assim, olha, eu quero que você entenda que, apesar de você ter sido purificado, você ainda vive nesse mundo, e você ainda está à mercê desse mundo. E por isso que eu preciso lavar os seus pés. Essa luta, essa guerra entre a carne e o espírito, ela vai se desenrolar por toda a sua vida. Emanuele, começa uma luta da sua vontade, do seu desejo, que vai perdurar por toda a vida. Sejam 50, 60, 70, 80, 90 anos de vida. Ela vai estar em luta, porque a palavra de Deus diz que nós vamos lutar. Gálatas 5,17. Porque a carne milita, luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Cada um quer fazer a sua vontade. A nossa carne, ela passou toda uma época, todo um tempo, exceto aqueles que nasceram no lar cristão, não é o meu caso, fazendo a nossa vontade. Nós estamos acostumados a fazer o que nós queremos. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, ele começa a mudar isso e começa a guerra, começa a luta. E essa luta acontece porque eles são opostos entre si. Porque o objetivo do Espírito é você não fazer o que você quer fazer, e sim o que ele comanda que você faça. Se o Espírito ocupasse todas as partes do nosso ser, então não teríamos nada a mais de contaminação do mundo. Mas nessa vida, nós somos impuros. Cristo finaliza a oração dele, o texto dele dizendo, são limpos, porém não todos. Ele adiciona essa exceção, para que, quem sabe, Judas se arrependesse, mas o coração dele estava tão duro. Judas, para você entender, Judas ele tinha afinidade com uma casta judaica que chamava Zelotes, em que eles esperavam o Messias, mas o Messias queria acabar com Roma e ia trazer novamente a glória de Israel. E quando Judas se une a Jesus, ele está pensando que é isso que vai acontecer. Quando ele começa a ouvir esse papo de morrer, quando ele começa a ouvir esse papo de lavar pé, ele fala, esse Messias não é o que eu quero, é por isso que ele vendeu Jesus. Mas Jesus dá uma oportunidade para ele, fala assim, olha, vocês todos aqui, vocês 12, estão limpos. Os discípulos estão limpos, mas nem todos. E ele sabia que ele estava falando dele. Houve a oportunidade dele se arrepender, mas o coração dele estava tão duro que ele não quis. Um discípulo somente precisa que se lavem os pés, ou seja, que se demonstre amor. Onde você pisar, onde você caminhar, com quem você falar, você tem que fazer, a única coisa é demonstrar amor. Tratar as pessoas como você gostaria que você fosse tratado. Só isso. Estávamos num culto na quarta-feira e o pastor ele falou com muita eloquência sobre os 10 mandamentos, tudo. E ele falava assim, você tem que saber os 10 mandamentos de cor e na ordem. Amém. Agora eu digo para você, se você souber pôr em prática o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, fechou. Agora, se você souber os 10 mandamentos de cor, na ordem, e não praticar nada, você vai para o inferno. Não vale nada. O estudo da palavra sem a prática não vale nada. É por isso que eu sempre convido vocês a trazer mantimentos, trazer roupas, para que nós possamos abençoar vidas.
Temos cestas básicas, temos alimentos ali em que nós vamos levar para uma favela para que as pessoas possam ser alimentadas. Isso chama-se demonstração de amor. O irmão Cláudio falou assim, olha, lembra o fulano lá, o pastor, para pegar as roupas aqui para doação. Isso chama-se demonstração de amor. Eu não tenho e eu vou abençoar vidas. Eu tenho e vou abençoar vidas. É isso que Deus quer que nós façamos. Na comunidade que Jesus está criando, a relação com Deus está assegurada. Deus está com todos aqueles que já foram lavados. Não existem mais impurezas rituais ou legais, ou você tem que vestir terno, ou usar gravata, ou usar cabelo comprido, curto, ou você não pode usar maquiagem, ou você não pode fazer isso ou aquilo. Não existe isso. Isso é coisa humana. O que Deus quer é mudança interior. Porque aqueles fariseus, eles eram lindos e maravilhosos na sua vestimenta, e Deus falava através de Jesus, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, branquinho por fora e por dentro só morte. Não existem mais impurezas legais ou rituais. A única impureza é a cumplicidade com uma ordem injusta, ou seja, a falta de amor ao próximo. A única sujeira que você tem é a falta de amor ao próximo. Já voou já. Amém, queridos? Luli, acha para mim a música Mais Pureza Dá-me? Você lembra, Sebastião, qual é o número? É hino, tá? Antes de orar, eu quero cantar esse hino com você. Se você encontrar aí no inário. Lembra? Hã? Alguém sabe? 172. Obrigado. Não é não? 271. 271. Me ajuda, Seba? Mais pureza dá-me, mais horror ao mal, mais calma em pesares, mais alto ideal, mais fé em meu mestre, mais consagração, mais gozo em servir-te, mais inspiração, mais prudência dá-me, mais paz, ó Senhor, mais firmeza em Cristo, mais forças na dor, mais leal me torna, mais triste ao pecar, mais humilde filho, mais grato e exemplar, mais confiança dá-me, mais vida em Jesus, mais do seu domínio, mais da sua luz, mais rica esperança, mais obras aqui, mais ânsias da glória, mais ânsias de ti. Senhor, te agradecemos pela ministração da tua palavra. Agradecemos, Pai, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não desiste de nós. Te agradecemos porque através do teu sacrifício na cruz, nós podemos ser purificados, Pai. Mas sabemos que ainda há muita sujeira na nossa vida, Pai. Há muita coisa a ser corrigida. E sabemos que a tua palavra tem esta finalidade, Pai, de nos purificar a cada dia mais.
Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de ouvirmos a Tua santa e maravilhosa voz, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.